Boa tarde a todos. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, visitante, aos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito ao secretário vereador Osni para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Alexandre Barros. Presente. Astéria Kist. Presente. Jaci Guarnieri. Presente. Mário Reck. Presente. Nereu Bart. Presente. Udolir Bordignon. Presente. Osni Simon presente. E Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste do dia 7 de novembro de 2025. Pauta dessa sessão: apreciação da ata 43/2025 da 37ª sessão ordinária de 2025. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia temos projetos de lei do Executivo número 37, 38 e 39/2025. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia temos discussão e segunda votação dos projetos de lei do Executivo número 35 e 36/2025. Explicação pessoal, também não temos vereador inscrito. Passamos para a apreciação da ata 43/2025, da 37ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 3 de novembro de 2025. Peço a dispensa da leitura da ata que está publicada no site da Câmara e os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata 43/2025 em discussão. A palavra está livre. Coloca a ata 43/2025 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Osni para que faça a leitura das correspondências. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente dessa Casa Legislativa, senhor Mário Reck, em nome dele e os demais vereadores, a vereadora, aos funcionários da Casa, ao Rafael, que se encontra presencialmente, e aos que nos assistem via rede social. Ofício Gabinete Prefeito número 222/2025. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 6 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência os seguintes projetos de lei para votação na forma regimental. Projeto de lei número 037, de 5 de novembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel e dar outras providências. Projeto de lei número 038, de 5 de novembro de 2025, que dispõe sobre a regulamentação para a instalação e uso do sistema 5G no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Projeto de lei número 039, de 6 de novembro de 2025, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Iporã do Oeste, Fundo Municipal de Saúde de Iporã do Oeste, FMS, e Fundo Municipal de Assistência Social, FMAAS, e dá outras providências. Atenciosamente, Michel Nedelbart, prefeito. Era essa a correspondência, senhor presidente. Matérias do dia. Solicita ao secretário vereador Osni a leitura do projeto de lei do Executivo número 37/2025. Projeto de lei número 037, de 5 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel e dar outras providências. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei ordinário. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a adquirir a área de
80 mil metros quadrados, parte do lote colonial número 23 da gleba número 13, do imóvel Peperi, constante da matrícula número 19627, registrada no cartório de registro de imóveis da comarca de Mundaí, Santa Catarina, situada na linha Piraju, neste município, de propriedade de Moacir Paulo Batista da Silva e outro. Artigo 2º. A área de que trata o artigo 1º passará a integrar o patrimônio público municipal e será destinada à implantação de complexo municipal voltado à execução de políticas públicas, instalação de equipamentos públicos e promoção do desenvolvimento socioeconômico de Iporã do Oeste. Artigo 3º. O valor a ser pago pela área será de R$ 1.411.000, conforme laudo técnico de avaliação de imóvel, parte integrante desta lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: órgão 011, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, unidade 003, Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo, projeto da atividade, aquisição de imóvel e a construção e ampliação de estrutura física, elemento de despesa, aplicações diretas, fonte de recursos próprios. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 5 de novembro de 2025, Michel Nedelbart, prefeito. Então, em anexo está o laudo de avaliação que está na Secretaria da Casa. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei número 037, de 5 de novembro de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, submetemos à apreciação de vossas excelências o presente projeto de lei que visa autorizar a aquisição de imóvel destinado a integrar o patrimônio público municipal para nele serem implantadas políticas públicas e equipamentos administrativos essenciais ao desenvolvimento socioeconômico do município de Iporã do Oeste. Nesse contexto, a iniciativa municipal contempla a criação de um complexo multifuncional voltado à promoção do desenvolvimento público, da cidadania e da qualidade de vida da população. A área adquirida será destinada à implantação de estruturas que possibilitem a realização de atividades socioeconômicas, tais como atividades tradicionalistas, a exemplo de uma campeira, práticas de motocross, veloterra, wheeling, feiras comunitárias e demais ações que possam fomentar a economia, lazer, o desporto e a integração da comunidade em geral. Trata-se de uma iniciativa que visa ampliar os espaços públicos de convivência e fortalecer o vínculo entre o poder público e os munícipes, por meio de políticas inclusivas e sustentáveis. O imóvel, objeto da presente autorização, apresenta localização estratégica, com fácil acesso à malha urbana, encontrando-se em área com potencial de implantação de infraestrutura e plenamente compatível com a execução de projetos públicos de médio e grande porte. Suas características favorecem o pleno aproveitamento da área, afastando a necessidade de vultosos investimentos para adaptações estruturais. Ademais, destaca-se a sua viabilidade técnica e jurídica, somada à inexistência de alternativas disponíveis no atual acervo patrimonial do município que atendam às especificações impostas pela finalidade administrativa pretendida, circunstância que reforça a imprescindibilidade da aquisição ora proposta. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a presente iniciativa se refere à aquisição amigável de imóvel, modalidade de transferência patrimonial fundada na manifestação de vontade das partes, com pagamento do preço ajustado, em consonância com o laudo técnico de avaliação. Distingue-se, portanto, da desapropriação, instrumento de caráter unilateral e coercitivo, mediante o qual o poder público, visando atender utilidade pública, necessidade pública ou interesse social urgente. Impõe a transferência forçada da propriedade, assegurando ao particular o direito à justa e prévia indenização.
No quesito financeiro, registra-se que a negociação é lastreada em laudo de avaliação previamente elaborado por profissional habilitado, pautado nas normas técnicas da ABNT e nos preços de referência praticados no mercado regional, resultando no valor de R$ 1.411.000, o qual espelha critérios de objetividade, proporcionalidade e economicidade, assegurando absoluta observância ao interesse público. Do ponto de vista jurídico formal, a matéria é de competência legislativa, nos termos do artigo 42, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal, competindo privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa referente à aquisição de bens imóveis municipais, conforme artigo 109, inciso 5 da mesma lei. Outro sim, reforça-se que os artigos 9º, parágrafo 2º, 13, parágrafo 1º e 16, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal positivam a função social dos bens públicos e atribuem ao município a incumbência de administrá-los, adquiri-los e destiná-los prioritariamente ao atendimento do interesse coletivo. Dessa forma, a proposição apresenta plena aderência normativa, pertinência administrativa e solidez técnica, configurando-se como medida necessária, legítima e oportuna para a adequada consecução das políticas públicas locais, contribuindo diretamente para o fortalecimento da infraestrutura institucional e para a promoção do bem-estar social. À vista das razões ora expostas, conclamamos o apoio e a aprovação deste projeto de lei por essa Igreja Casa Legislativa, certos de que seu conteúdo reflete fielmente as aspirações do município e se alinha aos princípios que regem a administração pública moderna, responsável e comprometida com o interesse coletivo. Por fim, lembramos que compete à Câmara dispor sobre a autorização do município em adquirir bens imóveis, artigo 42, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal, e expostos os motivos, solicitamos a apreciação dessa nobre Casa Legislativa do projeto em questão. Atenciosamente, Michel Nedelbart, Prefeito. Acompanha também e está disponível para todos o laudo técnico da avaliação do imóvel. Solicita ao secretário vereador Osni Simon a leitura do projeto de lei do Executivo número 38/2025. Projeto de lei número 038, de 5 de novembro de 2025. Dispõe sobre a regulamentação para a instalação e uso do sistema 5G no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. O prefeito do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei. Capítulo 1. Disposições iniciais. Artigo 1º. Esta lei regulamenta a instalação, operação e uso do sistema de comunicação móvel de quinta geração, 5G, definindo normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte às estações rádio base e demais equipamentos necessários à operação do sistema. Artigo 2º. Para os fins dessa lei são adotadas as seguintes definições. 1. Antena 5G, equipamento destinado à transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas específicas para a tecnologia 5G. 2. IRB 5G, estação rádio base para telecomunicações móveis 5G. 3. IRB de pequeno porte, infraestrutura de telecomunicações com dimensões reduzidas, limitada a 3 metros de altura e potência reduzida, sem impacto visual significativo. 4. Infraestrutura de suporte, postes, torres, mastros e estruturas diversas que suportam as IRBs. 5. Capacidade excedente, infraestrutura instalada e disponível, parcial ou totalmente, para compartilhamento entre operadoras. 6. Compartilhamento de infraestrutura, uso comum das estruturas instaladas, incentivando eficiência e redução do impacto urbano. Artigo 3º. As IRBs 5G e a infraestrutura de suporte são consideradas bens de utilidade pública e poderão ser implantadas em todas as zonas e categorias de uso,
respeitando normas técnicas, ambientais e urbanísticas aplicáveis. Artigo 4º. A responsabilidade pela conformidade das instalações às normas técnicas, limites de exposição eletromagnética e proteção ao voo é exclusiva dos proprietários e operadores dos equipamentos. Capítulo 2. Dispensa e limitações de licenciamento. Artigo 5º. Fica dispensado o licenciamento para 1. IRBs de pequeno porte que não causem impacto visual significativo. 2. Compartilhamento de infraestrutura pré-existente. 3. Instalação de antenas em estruturas já existentes, sem novas construções. Artigo 6º. É vedado ao município: 1. Exigir licenciamento ambiental das IRBs 5G, exceto em áreas de preservação permanente, unidades de conservação ou áreas especiais de proteção ambiental. 2. Exigir laudos ou documentos que atestem os efeitos das IRBs 5G nos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, desde que estejam em conformidade com as normas federais. 3. Condicionar o licenciamento à regularização de imóveis ou edificações, onde se pretende instalar a infraestrutura de suporte. E 4. Exigir contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e em outros bens de uso comum do povo, mesmo aqueles explorados por meio de concessão ou delegação. Capítulo 3. Critérios para instalação e compartilhamento. Artigo 7º. As instalações devem obedecer aos seguintes critérios. 1. Distância mínima de 3 metros do eixo das torres até as divisas do imóvel. 2. Distância mínima de 1,5 metros da base da torre aos limites do terreno. 3. Respeito ao afastamento frontal conforme zoneamento. 4. Adotar medidas sustentáveis como uso eficiente de energia e preferência por fontes renováveis. Parágrafo único. É admitida a instalação de abrigos de equipamentos da IRB nos limites do terreno, desde que 1. Não exista prejuízo para a ventilação do imóvel vizinho e 2. Não seja aberta janela voltada para a edificação vizinha. Artigo 8º. A infraestrutura instalada sobre edifícios ou fachadas não poderá ultrapassar os limites das edificações, salvo autorização expressa da municipalidade. Artigo 9º. Toda IRB e infraestrutura de suporte deverá limitar a produção de ruído e vibração de modo a não acarretar incômodo à vizinhança. Artigo 10. O compartilhamento de infraestrutura de suporte será obrigatório sempre que houver capacidade disponível, conforme a regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Artigo 11. Recomenda-se integrar infraestrutura inteligente em projetos que envolvam IRBs, como iluminação pública inteligente e sensores urbanos, otimizando recursos e espaços públicos. Capítulo 4. Processo de licenciamento. Artigo 12. O licenciamento para instalações não dispensadas observará as seguintes etapas. 1. Requerimento formal à Prefeitura. 2. Análise técnica e documental em até 30 dias úteis. 3. Apresentação obrigatória de laudo técnico por profissional habilitado. 4. Aprovação automática caso não haja manifestação municipal no prazo estabelecido. Artigo 13. O prazo máximo para manifestação municipal será de 90 dias. Artigo 14. Concluída a instalação, o interessado deverá comunicar a conclusão da obra à Secretaria Municipal competente, que emitirá o certificado de conclusão de obra e licenciamento da infraestrutura. Artigo 13. É cabível recurso administrativo da negativa de concessão de licença de instalação, que será julgado no prazo estipulado no inciso 2 do artigo 12 desta lei, desde que sejam apresentados todos os documentos necessários para o recurso. Artigo 14. É lícita a instalação de infraestrutura de suporte e IRBs em áreas públicas, mediante autorização ou permissão de uso gratuito ou onerosa. Capítulo 5. Fiscalização, penalidades e incentivos. Artigo 15.
A fiscalização será responsabilidade do órgão municipal competente, que poderá aplicar penalidades em caso de descumprimento. 1. Advertência com prazo para regularização. 2. Multa entre R$ 500 e R$ 10.000. 3. Cancelamento do certificado de conclusão de obra e licenciamento da infraestrutura. E 4. Suspensão da autorização em caso de reincidência grave. Artigo 16. O município poderá conceder incentivos fiscais às empresas que adotarem efetivamente práticas sustentáveis e comprovarem elevado nível de compartilhamento de infraestrutura. Capítulo 6. Educação e transparência pública. Artigo 17. O município promoverá campanhas informativas sobre o uso, benefícios e impacto do sistema 5G, garantindo a transparência e educação pública. Capítulo 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 18. As infraestruturas existentes terão até 180 dias após a entrada em vigor dessa lei para se adequar às suas disposições. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. E por Oeste, Santa Catarina, 5 de novembro de 2025, Michel Nidelbart, prefeito. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Mário Reik, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei número 038, de 5 de novembro de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a presente proposta de lei encaminhada à apreciação desta Casa Legislativa visa regulamentar a implantação e operação da infraestrutura necessária para a tecnologia de comunicação móvel de quinta geração, 5G, assegurando que nosso município acompanhe os avanços tecnológicos essenciais para seu desenvolvimento econômico e social. A aprovação desta lei proporcionará um significativo incremento na velocidade e qualidade das conexões móveis, promovendo 1. Inclusão digital ampla e equitativa. 2. Melhoria significativa em serviços públicos como saúde, educação e segurança. 3. Fortalecimento econômico por meio do suporte a novos negócios e inovação tecnológica. 4. Modernização da infraestrutura urbana com tecnologias inteligentes. 5. Redução de impactos ambientais e visuais por meio do compartilhamento e uso sustentável das infraestruturas existentes. 6. Estímulo ao desenvolvimento de práticas sustentáveis e eficientes na instalação e operação dos equipamentos de telecomunicações. A regulamentação proposta oferece clareza jurídica e técnica ao processo de licenciamento, promovendo agilidade administrativa, segurança jurídica e transparência. Ademais, a integração com infraestruturas inteligentes contribuirá diretamente para a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo o acesso equitativo à inovação tecnológica e serviços digitais avançados. Destaca-se ainda a importância estratégica dessa regulamentação para garantir que nosso município permaneça competitivo e atrativo para investimentos, gerando emprego e renda e fortalecendo os diversos setores econômicos locais. Esta demanda é amplamente debatida no programa SC Mais Inovação, criado pelo governo de Santa Catarina, que acredita que, para impulsionar o desenvolvimento de Santa Catarina, é fundamental compreender profundamente o nosso ecossistema de inovação, visando escutar e dialogar com as 21 micro-regiões de Santa Catarina, democratizando a política de inovação e garantindo que ela atinja todos os municípios. Contando com a compreensão e apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste importante marco regulatório, manifesto meu compromisso em seguir promovendo iniciativas que beneficiem diretamente nossa população. Atenciosamente, Michel Nidelbart, prefeito. Solicita ao secretário vereador Osni Simon a leitura do projeto de lei do Executivo número 39/2025. Senhor presidente, nesse projeto acompanham várias tabelas, rúbricas, planilhas que tratam de remanejamento de valores do Fundo Municipal de Saúde e também de Assistência Social. Como essas já estão com os senhores vereadores, peço a dispensa da leitura
por serem muito extensas, sugerindo a leitura da ementa e a mensagem justificativa. É possível, senhor presidente? Possível, sim. Autorizado. Obrigado. Projeto de lei número 039, de 6 de novembro de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no município de Iporã do Oeste, Fundo Municipal de Saúde de Iporã do Oeste e Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, e da outras providências. Então, eu vou partir para a mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Iporã do Oeste, Santa Catarina. Mensagem do projeto de lei número 039, de 6 de novembro de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminha-se à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 039, de 6 de novembro de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Iporã do Oeste, Fundo Municipal de Saúde de Iporã do Oeste, FMSC, e Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, e da outras providências na forma regimental. Considerando a necessidade de promover o equilíbrio orçamentário e financeiro para o encerramento do exercício de 2025, justifica-se o remanejamento de recursos entre diversas secretarias municipais, bem como no âmbito do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. A medida tem como principal finalidade a cobertura de despesas com ajustes na folha de pagamento, assegurando o cumprimento das obrigações legais e trabalhistas com os servidores públicos municipais até o final do exercício. Tais ajustes são imprescindíveis para garantir a regularidade da execução orçamentária e o fechamento das contas públicas em conformidade com os princípios da responsabilidade fiscal. O saldo remanescente será remanejado de dotações originalmente destinadas a ações de manutenção e folha de pessoal que, após a reavaliação técnica e financeira, não demandarão mais execução neste exercício. Essa realocação permite maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, evitando a permanência de saldos ociosos e otimizando a execução orçamentária. No que se refere ao Fundo Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social, os recursos remanejados serão objeto de suplementação nas ações de manutenção, com o objetivo de concluir atividades essenciais e prioritárias em andamento, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população nas áreas da saúde e da assistência social. Dessa forma, o presente remanejamento atende ao interesse público, respeita os princípios da legalidade, economicidade e eficiência, e se mostra necessário para o adequado encerramento do exercício financeiro de 2025. O orçamento público é instrumento fundamental do sistema de planejamento, responsável por definir as ações a serem desenvolvidas ao longo do exercício financeiro. Durante a execução dos programas de trabalho, podem surgir situações ou fatos novos não previstos na fase de elaboração da peça orçamentária, exigindo a atuação imediata do poder público. Para permitir ajustes ao orçamento durante a sua execução, a Lei nº 4.320, de 1964, instituiu, em seu artigo 40, o mecanismo legal denominado crédito adicional. O presente projeto de lei encontra respaldo nessa legislação, solicitando a abertura de crédito adicional especial, destinado à realização de despesas para as quais não exista dotação orçamentária específica, conforme estabelece o artigo 42 da referida norma. Diante do exposto, cabe ao Poder Executivo solicitar a esta Casa Legislativa a autorização necessária para promover as adequações orçamentárias e contábeis indispensáveis à execução do presente projeto de lei, certos de que os nobres vereadores saberão reconhecer a relevância e a prioridade de sua aprovação. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 6 de novembro de 2025, Michel Nedelbart, prefeito. Essas matérias seguirão os trâmites nessa Casa Legislativa na forma regimental e serão despachadas para as comissões devidas para análise e parecer. No grande expediente não temos vereador inscrito, vamos para a ordem do dia.
Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 35/2025, que institui o Programa de Incentivos para a Indústria, Comércio, Prestadores de Serviços do município de Iporã do Oeste, denominado Empresa Mais Iporã, e da outras providências. A palavra está livre. Presidente. Vereador Nereu, com a palavra. Saúdo ao senhor presidente Mário Reck, aos demais membros da mesa diretora, vereadora Astéria, colegas vereadores, servidores dessa casa e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Já me manifestei favorável na última sessão. Reforçar um pouquinho aqui o número grande de empresas. Na última sessão, inclusive, o Círio questionou um pouquinho porque não mais empresas participaram. Às vezes depende do interesse da empresa. Tem empresas que não resolvem, que não precisam, ainda mais agora, que o dinheiro não é para ser aplicado, ele é para comprar equipamentos ou melhorar alguma coisa, situação. E com isso, se a empresa não tem necessidade, com certeza muitos não vão precisar. E mesmo assim, se foram 162 empresas beneficiadas, já é um bom número. E o valor que a vereadora Adriana, na última sessão, já comentou, o total financiado de 3.675.000 é um valor significativo. E os juros pagos, subsidiados com esse valor, então, como diz ali na mensagem justificativa, 1.400.000 subsidiados até julho desse ano. Então, é um valor considerável que o poder público injeta e ajuda as empresas. E se, no caso, forem 5 milhões, como mais ou menos está previsto, o subsídio poderá chegar próximo a 2 milhões. Se nós calcular 3 milhões e meio aproximado, agora para 5, então deve chegar em torno de 2 milhões. Mas é algo importante para as nossas empresas e tomara que realmente possam aproveitar bem e assim fazer com que possam crescer e se desenvolver cada vez mais. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Osni. Então, só reforçar aquilo que o vereador Nereu colocou em relação ao limite de dinheiro, né, que cada empresa, então, poderá estar aderindo ao programa. Então, temos a indústria, o comércio, os prestadores de serviço e os microempreendedores individuais, que agora é uma novidade. Tá? Então, os valores que cada segmento desses aí pode estar aderindo ao projeto. Na indústria, até R$25 mil. No comércio, também até R$25 mil. Prestadores de serviço, R$20 mil. Seria exceto o MEI, né? E o MEI, então, os microempreendedores individuais, até R$5 mil. Eu acho que é um bom dinheiro que vem numa hora onde estamos, assim, com uma certa crise no comércio, né? Eu acho que é importante, às vezes, alavancar, injetar um ânimo, injetar um dinheiro, né? Ter um capital de giro maior, ter uma máquina lá na indústria que talvez possa suprir melhor as necessidades de produção, né? Dentro do comércio, às vezes, fazer um estoque um pouco melhor, né? Para usufruir de uma mercadoria um pouco melhor para disponibilizar ao cliente. Então, isso são tudo investimentos que a indústria, o comércio, os prestadores de serviço e os microempreendedores podem estar usufruindo. Então, a municipalidade entra no pagamento dos juros dessa adesão dessas empresas, né? E eu tenho certeza que isso vai alavancar bastante as condições de sustentabilidade dos nossos comércios e que eles possam continuar progredindo. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Alexandre. Senhor presidente, queridos colegas, vereadora Astéria, e cumprimentar o povo que está nos assistindo. Eu acho que, baseado, eu fiquei analisando algumas coisas da última sessão e eu concordo um pouco com o vereador Círio, porque assim, a gente está enfrentando uma crise e esse dinheiro ele vai ser agora só para quem tem que crescer, mas discordando do vereador Nereu, eu acho que esse dinheiro ele teria que ser usado para a empresa. Às vezes, eu conheço muitas empresas que elas estão tendo dificuldades
em geração, em pagar os impostos, porque hoje quem tem empresa hoje tem que ser um guerreiro, porque é só imposto, é só dificuldade para quem está empreendendo. Hoje, infelizmente, não vale mais a pena empreender no Brasil, tá? Então, eu acho que esse dinheiro ele tem que ser investido também. Tem muitas empresas que estão precisando, não de máquinas, mas eles estão precisando para pagar um imposto que está atrasado, para isso aí. Então, eu falo aqui num tom de indignação, que eu acho que a gente tem que olhar melhor para essas empresas. E não só pensar que eles vão poder crescer. Tem muita empresa que está fechando. Eu acho que ano que vem a gente vai ter muito empresas fechando. O que o vereador Círio falou da última vez, ele está certo. Então, assim, ó, se a gente tem disponibilizado de 800 empresas, 160 estão pegando, tem algo errado. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo com isso aí e a associação comercial tem que rever isso aí também. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloca em segunda votação o projeto de lei do Executivo 35/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o projeto de lei do Executivo 36/2025, que institui o Programa Municipal de Fortalecimento de Vínculos Sociais voltado ao fomento das atividades culturais, esportivas e de integração social, denominado Iporã Mais Comunitária, e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Osni. Saudando novamente já os anteriormente citados, então esse é um programa de incentivo às nossas sociedades constituídas no município de Iporã do Oeste, cujo terreno não está no terreno da prefeitura. Então são investimentos, acho que importantes, é um repasse de um valor significativo de até R$80 mil, né, que seria 40 agora este ano ainda, né, e mais 40 mil lá daqui a 2 anos. Então acho que isso faz com que as comunidades consigam também se reestruturar, porque a gente sabe que as promoções, né, a recepção de visitantes, quando há uma promoção dentro da comunidade, ela passou a ser muito significativa. E para atender toda essa gente, há necessidade de melhoramentos que, obviamente, acarretam vários custos e que, às vezes, a comunidade só com aquela copinha, com aquela cozinha, né, que eles atendem lá no final de semana, não consegue se estruturar. Então, acho que, como sou um defensor da questão social, da comunidade se reunir no ambiente e ter um conforto e uma qualidade de vida melhor, eu sou amplamente favorável a esse projeto de lei, para que as sociedades também consigam melhor se organizar e tenham um bom atendimento aos seus visitantes e aos seus sócios também nos finais de semana. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Nereu. Volto a saudar os já citados anteriormente. Também me manifestar favorável. Vejo sim que as pessoas, principalmente da nossa região, estão muito preocupadas em melhorar as condições e desenvolver e crescer cada vez mais. E nessa parte, a melhoria nas entidades das sociedades também faz parte do crescimento e desenvolvimento. Nem todas as regiões têm a estrutura nas comunidades como a nossa região aqui tem. Nós temos comunidades fortes, estruturas boas, e elas precisam desse auxílio, e é muito importante. E até me referi um pouquinho, eu não me manifestei nada ao contrário daquilo que o vereador Círio se manifestou antes, não era em forma de crítica, e sim justificar um pouquinho, porque as pessoas da nossa região ainda estão empreendendo, estão preocupadas em desenvolver. Apesar de a sociedade, a legislação a nível de país, está se criando cada vez mais situações que desmotivam as pessoas de crescer e se desenvolver. Felizmente, na nossa região, temos pessoas preocupadas que ainda querem crescer e desenvolver, sim. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Adriano.
Também quero me manifestar sobre esse projeto, que é um programa, que institui o programa, né, que eu acredito de fundamental importância, né, porque o que ele diz no artigo 1º, né, é um programa municipal de fortalecimento de vínculo social voltado ao fomento das atividades culturais, esportivas e de integração social dessas entidades. Então, essas entidades aí que praticamente fazem toda a movimentação dos nossos... Movimentação, eu digo o seguinte, as atividades esportivas, de danças, de jogos, de festas, enfim, é nessas entidades que acontecem grande parte do esporte. As damas se reúnem lá para jogar seu bolãozinho, os jovens fazem seus intercâmbios, os idosos têm seus encontros. Então, nesse sentido, a administração criou esse programa para auxiliar essas entidades, tanto da cidade como do interior, para fortalecer as estruturas, melhorar as estruturas hoje existentes, para que possa continuar esse esporte, essa cultura, esse lazer de todas as entidades e de todo o público iporanguestino, né? Então, dessa maneira, coloco a favor, por achar que é um programa muito interessante para a população de Iporã. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Continua livre a palavra. Coloca em segunda votação o projeto de lei do Executivo 36/2025. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Declaro encerrada a presente sessão. Lembramos a todos que na próxima segunda-feira não haverá sessão por motivo do Congresso Estadual de Vereadores, que acontecerá na semana que vem em Florianópolis. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 17 de novembro, com início às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite, boa tarde a todos.